pick it up, dust it off. When I fall down 11, I get up 12. Don't need nobody else. Yeah, I can save myself. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Propósito Cast, onde negócios, vida pessoal e propósito convergem para o mesmo lugar. Eu sou a Cíntia Antunes, apresentadora desse podcast, que é oferecido pela Propósito, uma aceleradora de negócios cuja missão é potencializar negócios com forte impacto social, ambiental ou até mesmo dentro dos seus ambientes de trabalho. Na Propósito, a gente trabalha com 4 alavancas, que são gestão, finanças, recursos humanos e growth. Por falar em alavancas de crescimento, hoje a gente vai trazer aqui o tema de linguagem não verbal, inteligência relacional e posicionamento estratégico como ferramentas para aumentar a sua confiança nos ambientes profissionais e gerar mais negócios. Para falar comigo sobre esse tema robusto, eu convidei nada mais, nada menos do que Carol Portilho, que apesar de dispensar apresentações, eu farei questão aqui de trazer uma breve descrição sobre ela. Formada em administração pública, pós-graduada em gestão de negócios, em gestão de saúde, auditoria e controladoria e em recursos humanos. Especialista em linguagem corporal, perita forense em microexpressões e mentiras, practitioner internacional em programação neurolinguística, mentora em negociação e vendas no RGV, palestrante internacional, professora do MBA da PUC de Neurociência do Cotidiano, e apresentadora das Expressões de um Crime na Record TV. Seja muito bem-vinda, Carol, que alegria ter você aqui comigo. Uhul! Deu certo. Deu certo, depois Muito de tanto bom. tempo tentando, né? Vamos lá. Muito Bom, bom. primeiramente, quero reforçar que eu estou muito feliz de ter você aqui comigo no podcast, não somente pela profissional e pessoa incrível que eu sei que você é, mas por ter te visto lá atrás, já falando aqui agora sobre isso, né? Quando você trabalhava mais com recrutamento, enfim. E depois de todos esses anos, a gente está sentada nessa mesa aqui com uma bagagem muito maior. É muito bacana, né? Muito incrível presenciar isso. Sim. E pegando esse gancho, hoje você é uma mulher assim que exala autoconfiança, autoridade, poder, mas nem sempre foi assim. Lá atrás, você era uma outra Carol. Então, eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua trajetória profissional e como foi que você alcançou esse lugar de autoconfiança, e não só de autoconfiança, mas das pessoas também confiarem em você, né? De ter a confiança própria, mas também ter a confiança de outras pessoas. Nossa, mas é que sim, você falou assim, que nem sempre foi assim. Na verdade, nem sempre é assim. Verdade. Eu falo para as pessoas que eu aprendi a fingir. Eu finjo muito bem, às vezes, estar confiante, estar segura e etc. É muito doido porque eu comecei muito do zero, né? E aí, quando você me conheceu, foi bater na porta, né, lá do Thiago e, por favor, prazer, meu nome é Carol, eu trabalho com linguagem corporal e você tem alguma oportunidade para mim? Pode ser qualquer coisa. Eu lembro que a primeira vez que eu fui dar entrevista na Rádio Globo, aqui em Juiz de Fora, minha irmã me ligou quando terminou, falou assim, aqui, você não pode ficar muito acessível assim, não. Porque tudo eu falava assim, não, mas qualquer coisa vocês podem me procurar, mas qualquer coisa eu tô aqui, mas qualquer coisa... Realmente, eu tava numa busca muito grande de oportunidades em 2015, quando eu pedi demissão, né, para ensinar para as pessoas aquilo que eu tinha aprendido, que estava funcionando. E eu vou ser muito sincera para você, Cíntia, naquele momento lá, eu não tinha noção de onde eu ia chegar. E meio que era muito distante esse sonho, tipo assim, de viajar, palestrando. Tudo bem que o sonho era muito mais legal do que a realidade. Quando a gente sonha, parece meio colorido, né? Tudo meio colorido e tal, né? Depois que a gente vai pra prática, a gente percebe que as coisas não são tão flores assim. E é importante a gente falar sobre isso também. Porque senão as pessoas se iludem muito, senão elas acham que o local que elas estão na vida delas ali naquele momento, elas acham que aquilo é muito ruim, ou, nossa, eu tô cheio de problema. Não, todo mundo tem problema, em todas as situações você tem problema. Então, ali quando a gente se conheceu, eu tava nessa busca onde eu criei um produto chamado Decifrando Pessoas, aí eu tinha palestra para dentro de empresa, que era tipo linguagem corporal nas negociações e tal, mas era R$200 que me pagavam. Não tinha mentoria, não tinha digital ainda, né? Então eu falei, bom, o que eu sei fazer e que a linguagem corporal tem a ver? Eu falei, pô, processo de seleção, eu vou praticar negócio de microexpressão, e realmente, sim. Foi um laboratório para mim. Eu já trabalhava com processo de seleção já há algum tempo, por conta dos cargos que eu tive de liderança. Acabava que, né, a gente mesmo faz processo de seleção ali
em algumas vagas da empresa. Então, eu vi que o processo de seleção seria um caminho. Aí você não acredita, eu pedi demissão em setembro de 2015, faz 10 anos esse ano. Olha, Setembro de que 2015, marco. Marco, né? Setembro de 2015 eu peço demissão, aí eu pensei assim, bom, em um ano eu vou estar bem já como palestrante e etc, né? As pessoas pagando a minha palestra, minha agenda enchendo e tal. Aí quando foi setembro de 2016, eu tava grávida, CPF sujo, e a única coisa que dava dinheiro era Crescer e Desenvolver, que era empresa de consultoria em recursos humanos. E era uma porta de entrada minha, porque eu entrava com processo de seleção, deixa eu dar um treinamento também na sua equipe, deixa eu fazer uma pesquisa de clima. Então, ali eu fui criando produtos dentro de uma esteira, né, para de alguma forma fazer uma grana. E durante muito tempo, eu fiz o RH e fazia palestra, e dava treinamento, e dava aula. Onde dava para dar aula, eu dava aula. E fui treinando, fui treinando. Eu acho que hoje, quando as pessoas se surpreendem comigo no palco, é muita por essa autoconfiança ali, que foi muito treino. Eu treinei pra cacete aquilo. Então, pra mim, hoje, fazer aquilo é muito natural. Mas eu tive que falar pra muita gente. Eu fiz muita palestra de graça. Eu fiz muita coisa de graça pras pessoas. Eu falei pra pobre, pra rico, pra velho, pra novo, pra gente que queria ouvir, pra gente que não queria ouvir, que tá puto ali escutando um negócio que você quer, né, trazer um conhecimento. Então, essa coisa de falar, de repetir, foi fazendo eu não me tornar boa. Enquanto negócio, uma coisa que me ajudou foi eu ser vendedora. Então, eu corri atrás, eu via qualquer oportunidade, e até hoje, eu sou uma pessoa em busca de oportunidades, né? Então, hoje, por exemplo, eu fiz reunião com um cara da internet que eu acho ele incrível, grandaço. Surgiu a oportunidade de falar com ele, eu já, opa, peraí, vamos fazer alguma coisa ali. E muitas vezes faço de graça, muitas vezes ainda não compensa algumas coisas, mas a inércia, ela nunca foi meu lugar, entendeu? Eu acho que por isso que eu consegui chegar. Isso que você tá falando, assim, do seu perfil é uma coisa notória desde 2015. Que mesmo sem toda essa bagagem que hoje você traz, você foi lá, bateu na porta, assim como bateu em várias outras portas. E até hoje eu bato na porta. Exato. E as pessoas não estão dispostas a fazer isso. Então, a gente chegou num primeiro ponto. A gente precisa dar a cara a tapa. Mesmo sem tanta confiança assim. Às vezes até aprender a fingir um pouco dessa confiança, né? E um outro ponto que eu ouvi você falando no podcast da Marcela foi a questão de que a gente não tem o apoio, muitas vezes, da pessoa mais próxima a nós, que a sua mãe te tirou. Conta essa história aqui, que a sua mãe te tirou do treinamento. Esse treinamento, minha mãe é uma figura. Tem uma história dessa, que foi quando eu fui dar treinamento a primeira vez pra TV Alterosa, no SBT, aqui em Juiz de Fora. Aí, o pessoal da reportagem chegou, eu fui atrás dela correndo. Mãe, vem cá te apresentar o pessoal, tal. Eu não achava ela, eu dei entrevista, continuei procurando ela. O pessoal foi embora, eu não consegui apresentar pra minha mãe. Quando eu entro num quartinho lá na casa dela, ela tava dentro do quartinho com fone, assim, ó, cantando, tipo assim, acaba logo, achando que eu tava sofrendo, que até hoje, ela olha pra mim assim, ela fala assim, eu tô uma pena de você. Por quê, mulher? Eu tô tão feliz. Ai, não sei, eu acho que você trabalha muito, deve ficar muito nervosa na hora do palco. Eu falo, mãe, eu tenho que mostrar foto pra ela. De você Mãe, olha essa plena. foto aqui, igual você uma foto pra ela ontem, eu assim, vibrando no palco. Falei, eu mãe, vi, vê se eu tô com lindíssimo. cara de tá com medo. Se eu tô ali com cara, tô insegura, larga de bobeira. Mas os primeiros minutos no palco, pra todo mundo é ruim. E quanto maior o palco, pior fica, assim, maior é o seu nervosismo. Até hoje você tem esse nervoso? Mas Frio na barriga? muito, mas eu finjo. Aí o pessoal brinca, né, que eu finjo muito bem. Mas é o que eu ensino para as pessoas, não é você se tornar fingida. A Amy Cuddy, que é essa especialista também em linguagem corporal, uma psicóloga americana, ela fala, finge até saber e faça até se tornar. Então, o fingir eu posso estar nervosa, mas eu ocupo espaço, eu faço contato ocular, dá uma estremecida, mas bota a mão no bolso, polegar pro lado de fora, a outra você gesticula, e você sabe que já passa. Já passa. Então, todos sentem medo. Naqueles primeiros minutos ali, porque esse se comunicar, principalmente em público, é você se colocar num risco muito grande. Então, remete a sentimentos ancestrais para todo mundo, a não ser que você não seja um ser humano, você seja um extraterrestre. Mas no mais, todo mundo vai sentir esse nervosinho.
E eu fui aprendendo a lidar com esse nervoso, quebrando crença, mas é o tal do treino. E da minha mãe, ela não queria deixar eu nem treinar, né? Vou pra Divinópolis, cidadezinha, eu me achando, menina, porque eu tava dando palestra em outra cidade, sem ser Juiz de Fora. De Virópolis, né? É. Aí estava eu lá e minha mãe foi comigo, porque eu tava grávida. Lembra da história? Eu tava Aham. grávida. Minha mãe, você não vai sozinha, não sei o quê. Beleza, fui. Quando eu chego lá, a minha mãe não entendeu muito bem o que eu ia fazer pra ela. Acho que eu ia dar uma palestra pra algumas pessoas ali da cidade. E na apresentação, eu costumava pedir pro pessoal, se apresenta, que eu consigo dar um exemplo exatamente do jeito que é a sua empresa lá e tal. E a galera começou, médico, engenheiro, dentista, médico, cirurgião. Minha mãe foi arregalando o olho assim, gente, tá acontecendo alguma coisa com a minha mãe ali. Achei que ela tava passando mal, porque ela foi ficando assustada. Os cadernos dela tinham ido pra estudar, ela levado coisa pra estudar durante o meu curso. Caindo, aí que ela foi, passou na frente de todo mundo, assim, espera aí só um pouquinho, tá, gente? Só um pouquinho que eu vou falar com ela ali fora. Ela me pegou, foi lá pra fora comigo. Vambora que dá tempo. Esse foi o termo dela. Vambora, corre. Que isso, mãe? Eu falei, mas é sério, menina, você é maluca, Carol, você é muito cara de pau, como é que você vai falar para um médico cirurgião? Eu falei, mãe, eu não vou falar sobre cirurgia, eu vou falar Sabe o que eu sobre o que eu domino? sei. Aí ela virou pra mim e falou assim, mas você fala errado. Eu falei, tem hora que fala as coisas bem errado, mãe, mas tá tudo bem. A gente fala mesmo assim. E até hoje, algumas coisas eu falo errada, que depois eu descobri que por conta do meu TDAH, o pensamento muito acelerado, às vezes as palavras saem. Aham. E deixa eu te falar, é isso muitas vezes que encanta um público. É. Quando você se coloca numa situação de igualdade com eles, cara, eu sou como você, só que eu aprendi isso aqui, ó, isso que me ajudou demais, e hoje eu faço isso, isso e isso. Uhum. Então, hoje tem mentorado meu, que olha que doideira, alguns perfis, eu tenho que ensinar esses caras a errar. Eu falo pra eles fazerem um slide errado, porque eu sei que eles não vão conseguir falar errado, não vão mudar o slide. É um erro, Cíntia, que não vai tirar a autoridade da pessoa, mas é essa pessoa errar. Porque o público, quando o público percebe ali que você não tá nem aí, se você vai cair, se você vai tropeçar, se você vai falar errado, ou o julgamento, ou você falar na cara de todo mundo. Eu fingia que eu gostava de gente, ou eu sou muito orgulhosa e o autoconhecimento tá me ajudando. Quando você se escancara pro público assim, todo mundo, uau, ela é como eu. Agora, se você vem numa arrogância, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu sou não sei o quê, você parte, né? Você quebra a parte da conexão. Então, é essa mesma verdade que eu levo até hoje, mas é muito louco. A minha mãe é um problema, acho que todos os empregos foi muito difícil. A troca de emprego, eu falar com a minha mãe, por ela eu era secretária até hoje. Porque ela falou, mas você vai dar conta? Mas você sabe fazer isso? Uhum. Eu lembro quando eu fui trabalhar na clínica aqui na Vila Verde, aí eles tinham me perguntado se eu sabia fazer DRE. Eu falei que sim, que eu tinha aprendido na faculdade, mas não lembrava nada como é que fazia DRE. Eu falei, mas eu pago um contador pra me ensinar isso na hora, lógico. Minha mãe, o quê? E você falou que você sabia? Eu falei, falei, eu aprendo, mas se tiver que fazer amanhã. Eu falei, eu aprendo essa madrugada. Muito bom. Eu tô lendo um livro que chama Oportunidades Disfarçadas. Não sei se você já leu esse livro. Ele conta que o Bill Gates, Que legal. ele, para abrir a Microsoft, ele viu uma reportagem no jornal que estavam lançando o primeiro equipamento portátil, o meu primeiro computador portátil, mas que ainda não tinha o software. Era o hardware pronto, só. Aham. E aí ele ligou para fabricante do portátil e falou assim: eu tenho um software para te atender. E ele não tinha. E aí ele foi correr atrás, duraram 8 semanas até ele, um desenvolvedor, conseguir construir aquele software ali que atendesse a contento e ele vendeu. E saiu Sim. perfeitamente. Mas ele, a princípio, ele mentiu. É isso, né? Aquela mentira. Não, eu tenho. Mas é essa autoconfiança de que eu vou conseguir construir uma coisa para você. E aí você trouxe um ponto importante, Carol, que é da conexão. Eu acredito muito nisso. Acho que pessoas perfeitas não vendem, pessoas perfeitas não conectam. É preciso um quê de pessoalidade, de humanidade na relação. E aí, quando a gente está falando de venda, vamos trazer para esse assunto aqui, porque as Sim. pessoas têm muita dificuldade de vender, de conectar. Venda é conexão. Venda é muito mais do que processo estrutural, Uhum. processo comercial estruturado. Então, de desenhar fluxograma de prospecção, a gente faz isso no propósito. Mas é muito mais do que isso. Tem processos que não funcionam porque entre o processo e o executor tem uma falha de comunicação. A pessoa não consegue conectar com aquele outro indivíduo que ele está querendo vender alguma coisa. E eu enxergo que isso é uma falha muito de autoconfiança. A pessoa que não confia em si, como é que ela vai fazer o outro confiar?
E como que você compra de alguém que você não confia? Então, o meu ponto é, como que essas pessoas que trabalham diretamente com o público, com venda, podem desenvolver essa autoconfiança além do testar, fazer, né? Porque isso eu acho um Sim. ponto importantíssimo. Mas o que mais que a gente pode trazer de elementos para que as pessoas possam desenvolver essa soft skill tão importante que é a autoconfiança? Você tocou num ponto muito legal, porque realmente a gente não compra de quem tá com medo. Se você saca que a pessoa tá insegura em te dar informação, e às vezes aqui, ó, é um gesto pacificador bobo que o vendedor faz, ou que aquele líder faz na hora de trazer uma notícia, né? Se comunicar com um time. Então, até o cachorro sente cheiro do medo, né? E você acha que o ser humano não vai sentir esse Perfeita essa cheirinho. frase. E vai sentir. E o nosso corpo, ele fala, ele grita e ele é fofoqueiro, isso é real. Então, o que falta hoje na comunicação de uma forma geral, não só para demonstrar autoconfiança, é a tal da intencionalidade. Uhum. As pessoas, elas não são intencionais, né? No sentido de, nossa, eu preciso chegar aqui nesse cliente, eu tenho que mostrar autoconfiança. O que eu faço aqui? Né? E ele vai saber, através das ferramentas, né? E eu entrego muitas ferramentas dessa, o que fazer para passar confiança. Tá, mas deixa eu saber se é só isso. Porque quanto mais ferramenta você tem, eu falo até que a coragem ela é a consequência da técnica. Você quer ser corajoso para vender alguma coisa, para se apresentar, é você ter muita técnica. Uhum. Só que as pessoas hoje elas não são intencionais, né? Então o ego faz a gente distrair muito, a gente não presta atenção em alguns detalhes. A gente deixa de observar muita coisa. Então, esse estado de presença, que hoje eu busco para minha vida como um todo, assim, esse estado de presença é o grande diferencial numa comunicação, principalmente numa venda. E aí, dentro disso, você tem várias ferramentas e técnicas para usar ali para ser mais persuasivo, para conectar mais, para gerar mais carisma. E são até esses 3 pilares que eu trabalho muito, que é conexão, carisma e persuasão. E isso, todos esses recursos é para o cara que é tímido, é para aquela pessoa que já se comunica bem, mas pode ter certeza que ela pode chegar na excelência. Eu já treinei chefes de Estado, por exemplo, que os caras já se comunicavam bem, ele já é um grande político e tal, mas tem como elevar mais o carisma, tem como ser mais esperto nessa negociação e etc. Então, hoje, o vendedor ele não pode passar medo. Se ele passar medo na negociação, você esquece. E aonde está esse passar medo? Está no não verbal. É quando, por exemplo, eu falo e eu faço um gesto pacificador, ou eu fico muito tenso ao falar, ou eu escondo as minhas mãos, ou eu simplesmente deixo de conectar. Então as pessoas têm que entender que hoje existe uma nova comunicação e essa comunicação ela é baseada na conexão. A pessoa, se ela não conecta, ela não consegue vender mais, ela não consegue liderar e engajar o time dela. Então, ela tem que estar intencional no sentido de conexão. E quando ela conecta, ela gera autoconfiança. Você vê, tem pessoas que nem são tão entusiasmadas, mas o nível de conexão fazem elas passarem aquela confiança. E assim, além das ferramentas, né, dos recursos que você tem do corpo, né, eu falo muito da questão de você ocupar mais espaço, deixar suas mãos visíveis, demonstrar interesse para a pessoa, isso é muito persuasivo, né, quando você, por exemplo, faz perguntas para pessoas sobre ela, as pessoas adoram falar sobre ela, a questão do rapport, de você observa e acompanha, observa, acompanha. Então, essa adaptabilidade ela também é essencial nesse ponto da autoconfiança. Então, ela vai pegando recurso, ela vai treinando, ela vai trazendo presença. Tem muita gente que trabalha com o público, acha que não, eu não preciso de nada de comunicação, não, eu já sou muito vendedor, já me comunico muito bem, mas pode saber, tem problemas de relacionamento, passa por cima dos outros, não deixa as pessoas falarem. Poderia ser já o dono da concessionária. Aliás, ele poderia ser o maior cara de carro no Brasil. Mas o ego dele não deixa, entendeu? Porque ele já acha que manda bem, super bem, porque ele vende, sei lá, 1 milhão de carros por mês. Mas as pessoas não entendem que elas podem romper barreiras, assim, que eu também não imaginava que dava para romper. Sabe? Eu imaginava, assim, que se eu chegasse num certo teto na carreira, ganhando um certo valor, já podendo me manter, não sei o que, eu não sabia que dava para ficar rica. Entendeu? Eu não sabia que dava para você ser reconhecida, de você mudar a história de uma determinada área dentro do Brasil. E sim, nós podemos fazer tudo o que a gente pode. O problema é que as pessoas têm essa crença, né? E volta sempre para o mesmo lugar. Então, a autoconfiança, ela tá aí. Recurso, ferramenta, estado de presença e autoconhecimento. Que é
a mesma questão que a gente estava falando antes, né? Como é que a gente lida com essas incertezas? Essa inteligência emocional, por exemplo, que tantas pessoas falam. Primeiro que a gente tem inteligência emocional. Muita gente acha que não tem, mas às vezes tem, porque não sabe o que é, né? Eu também achava, nossa, não tem inteligência emocional nenhuma. E eu falava isso porque eu queria pegar a cabeça dos outros e arrastar no asfalto. Então, pra mim, eu Só não isso. tinha. Pra mim, eu não tinha inteligência emocional, entendeu? Eu sentia a raiva, eu queria quebrar a cara da pessoa. Então, eu não sabia. Aí teve um dia, logo no início, assim, uns 2, 3 anos depois, 2018, assim, alguém falou pra mim, mas é lógico que você tem inteligência emocional. Olha o que você faz quando você tá dando um treinamento. Uhum. E aí eu fui estudar sobre inteligência emocional e eu descobri que essa tal da inteligência emocional não é controlar as emoções, ela tá ligada à quantidade de incertezas que você consegue suportar. Perfeito. Então, quando você confia, você bate no peito e fala assim, eu não sei DRE não, mas essa madrugada eu aprendo. Aham. Isso é inteligência emocional. É você lidar com... Você não sabe o que vai acontecer, igual a pandemia. Veio a primeira onda, ai, nossa, meu Deus, quase morri. Segunda onda, será que eu vou conseguir sobreviver? E eu sustentando meu filho pequenininho, aquele monte de incertezas. Quando veio a terceira, quarta, eu já tava assim, filho, vou bater. Agora. Agora eu aguento qualquer Agora. coisa. Isso é ter essa autoconfiança, ela tá ligado a você ter certeza de que você dá conta. Você tem recurso para isso, você não importa o que vai acontecer, então a gente diminui o nível de ansiedade, Uhum. né? Olha só, a mulher que tem baixa inteligência emocional, ela tem muito ciúme dentro do relacionamento, porque ela não sabe lidar com a incerteza do outro. Então, você começa a trabalhar tudo isso e isso vai criando uma realidade completamente diferente. E assim, em quarto lugar, né, falando dessa autoconfiança, não só para venda, mas até que eu uso muito isso hoje, é a questão de você estar conectado com Deus. Eu falo que quando eu subo num palco, assim, eu tô como uma árvore, assim, a raiz, ela tá ligada na essência divina, ali pode vir para um lado e para o outro que eu não caio. Uhum. Então, assim, a gente está vivendo um momento agora que as pessoas precisam ter essa conexão. Eu falo, Cíntia, que não tem nada mais confiante quando você bate no peito de manhã e lembra e afirma: eu sou o Deus que mora dentro de mim. Eu sou o Deus que mora dentro de mim. Quando a gente lembra que nós somos filho de Deus e que nós somos presença de Deus e que os recursos estão aqui, né? A gente vai criando essa autoconfiança. Aí, com o tempo, a gente vai ficando forte. Tem hora que balança, tem hora que fala, nossa, né? Você vai subindo de nível, É você uma vai falando, construção, né? você vai lidando com gente maior, projetos maiores e tal, vai batendo aquele friozinho, né? Outras responsabilidades e tal. Mas é só tomar consciência, não cair na dúvida de que você não é capaz. Perfeito. Depois dessa aula sobre autoconfiança, uma coisa eu quero destacar do que você falou sobre crença, né? Porque a gente acaba caindo nesse lugar mesmo, mas eu acredito que a gente vem de um terreno cheio de crenças que nos limitam. Eu tô evitando Sim. falar a palavra crenças limitantes. Todo mundo fala isso. Mas é isso, crenças que nos limitam. Porque você pode reparar que às vezes a gente é uma pessoa que é top tecnicamente, né? Sim. Então, vamos pegar um engenheiro que ele é muito bom tecnicamente. Ele acredita que isso basta. Pelo menos até agora ele acreditou que isso bastava. Então, ele se depara com um mundo que ele precisa não somente ser top tecnicamente, mas saber comunicar isso para as pessoas, saber vender isso para as pessoas. E hoje eu acho que cada vez menos a gente tem percebido pessoas que são muito boas tecnicamente, mas que não sabem se vender, que não Sim. sabem mesmo, as pessoas estão buscando isso. Mas ainda existem muitas oportunidades de melhoria nessas pessoas que são muito boas tecnicamente, né? Mas que não têm esse dom da comunicação e da linguagem verbal e não verbal. Então, você trouxe um pouco da questão do vendedor, que, por exemplo, já sabe vender e já se acha e não se dá a oportunidade de crescer, mas a gente tem do outro lado profissionais muito bons tecnicamente e que estão deixando de lado essa oportunidade que poderia potencializar pra caramba esse cara. Isso é uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, eu ainda preciso muito de uma mentoria, de um acompanhamento de comunicação, porque eu também sou engenheira. Então, assim, para mim, o técnico basta. Eu fui ensinada assim, o técnico é suficiente. Eu preciso ser uma boa engenheira e ponto. Então, eu sou uma boa consultora de negócio e ponto. Sim. Mas eu preciso vender a minha consultoria. Então, não basta eu ser uma boa técnica, né? Sim. E aí, hoje, o mundo tá clamando
não só pela habilidade de comunicar, né, e usar bem essa linguagem verbal e não verbal, mas também da questão da inteligência relacional e emocional que você trouxe. Sim. E aí, você acabou de falar sobre a questão de bater no peito e falar que não gostava de pessoas. Eu ouvi você falando sobre isso no podcast, quero pegar esse gancho também. Quando a gente fala de inteligência relacional, que é a arte de se relacionar com pessoas de forma eficaz, efetiva, um entender o outro entender o um, acredito que você tenha estratégias para nos passar, né? Mas eu vejo hoje muitas empresas e muitos líderes que querem ter inteligência relacional, mas que não gostam de pessoas. Líderes que querem apenas o resultado e finge que gosta de pessoa. Isso vai dar certo? Não vai dar certo. Dava certo, tá? Dava Até- certo. Até um tempo Até a atrás década dava certo. passada, né? Cara, não dá. A gente tá num momento muito diferente, né? A Terra tá passando por uma mudança, uma transformação e por isso caos. Eu acredito até que o caos ele já tá aí. Ele talvez não tá generalizado ainda, Uhum. mas o caos já tá aí. As pessoas precisam entender que a comunicação é diferente, o relacionamento é diferente, o mundo está de uma forma diferente e a gente está em plena era da verdade. E as máscaras estão caindo por todos os lados, né? Outras estão sendo retiradas, outras caem, assim. Sem nem muito esforço, né? Sem muito esforço, exatamente. E a gente vai ver muita coisa louca ainda. A gente vai se surpreender com muitas coisas que a gente tá vendo na televisão, no Instagram e no site de fofocas, e vai vir mais, né? Como é Hollywood, é escândalo lá, é escândalo na política, é escândalo no Vaticano, é escândalo, é escândalo, é escândalo. Então, essa verdade, ela tá vibrando, né? E as pessoas que são carregadas de manipulação, de mentiras, essas não vai ter muito espaço para elas. Mas as pessoas têm que entender que elas precisam ser de verdade, porque pô, a cúpula do poder funciona, se ocupar espaço funciona, tudo isso funciona, mas tem a tal da vibração que é mais forte que qualquer outra coisa. Então, as pessoas hoje elas têm que trazer a verdade delas. Eu hoje mesmo estava conversando com esse especialista digital, que entende muito digital, e a gente estava falando sobre essa questão das pessoas, até no digital, elas conseguem, às vezes, e crescem, às vezes, no digital, né? Conseguem gravar vídeo, conseguem fazer a live agressiva e tal. Aí, quando vai para um palco, vai para presencial, não consegue sustentar aquilo lá. Sim. Porque formou ali um personagem e para ele se sustentar depois num palco é muito difícil quando você tem 100 mil pessoas te olhando. Não dá. E te trucando, às vezes, né? Digital, Digital, você ignora o comentário da live e segue não, sua mas o vida. presencial não tem dessa, né? Você tá olho nu ali. Então, as pessoas hoje já têm que entender que o autoconhecimento que vai trazer essa aproximação com a essência. Igual, por exemplo, nos arquétipos, né? Os arquétipos da comunicação. A gente tem um perfeccionista, que muitas vezes é o engenheiro, tal, que são pessoas muito organizadas, metódicas e tal, mas elas têm que fazer o que é certo e ponto. As regras foram feitas para serem cumpridas. E com isso elas enrijecem a comunicação todinha delas. Isso aqui fica tenso, fica tudo Deve ser enrijecido. nos meus clientes. Deve ser. Fica enrijecido e tal. Então, é um arquétipo que ele não tem muito problema de comunicação, que as ideias até são organizadas e tal, mas o nível de conexão é muito baixo, né? A pessoa acaba sendo formal demais, ela vai gravar um vídeo, fica muito formal. Esse cara tem que errar, por exemplo, no palco. Mas como é que você faz um perfeccionista errar, né? Depois de muito papo, muita budoada de autoconhecimento, ele fala, não. E o meu olho, ele destaca pro erro. Então, assim, pra eu errar é difícil, porque português e tal, eu vejo um post e eu falo, não é possível que a pessoa não viu que tava errado isso daqui. E às vezes não vê nem, menina, ó. E deixa eu te ninguém falar. tá nem aí pra isso, No né? digital, eu aprendi isso em 2020. É melhor feito do que bem feito. Porque senão é fazer. Você tem que fazer. No meio do caminho você melhora. No meio do caminho você vai ajustando, vai caminhando, vai embora. Mas assim, o perfeccionista, ele tem uma rigidez um pouco maior, o nível de carisma é baixo. Então, o que a gente faz? A gente coloca mais elementos de carisma, mais elementos de conexão, de persuasão e tal, para conseguir trazer uma força na comunicação. Mas tem muitos que querem fingir que são expressivos, por exemplo, que são aqueles mais vitalidade, mais enérgico e tal. E na hora da live, consegue fazer, bater na mesa, eu quero falar com você, tá. Mas joga esse perfeccionista fingindo uma coisa que não é no palco, acabou. Nossa, é um caos. É desastroso. E a pessoa fica sem entender o porquê que é desastroso, né? Mas é isso, assim, o autoconhecimento hoje, ele tem que estar junto.
E essa verdade, ela tem que caminhar. A gente tá num momento agora que não dá pra jogar pra debaixo do tapete, sabe? Aquela coisinha de, problema com meu pai, depois eu resolvo, deixa eu colocar aqui. Eu tô na inércia, depois eu resolvo, eu tenho que ter esse tipo de mudança. Só que o tapete levantou. E aí tá pipocando problema, tá pipocando situações, conflitos e etc. pra tirar as pessoas dessa inércia, porque isso aqui tem que se transformar num lugar melhor, né? A Terra já não aguenta mais. Então, eu acredito muito nisso. E a comunicação, ela tá inserida em todos esses lugares, né? Ela tá no meio familiar, o social. Você vê que quantos casamentos acabam, quantos relacionamentos acabam sendo legais por conta da comunicação, quantos profissionais perdem oportunidade, né? Porque não conseguem se comunicar, são pessoas técnicas muito boas, mas aí se você ensina um gesto ou outro, uma postura ou outra, e a pessoa destrava, nossa, isso é maravilhoso. Outro dia eu tava conversando com meu marido sobre uma pessoa específica, um profissional específico, e a gente falou assim, o mundo só precisa descobrir essa pessoa, porque a gente sabe que ela é muito boa, mas ela não consegue colocar isso pra fora. E tem um problema de comunicação que não é um problema de comunicação errada, não é um Sim, problema sim. de dificuldade de conectar as ideias. Sim, Provavelmente você está falando agora, eu acho que essa pessoa é bem perfeccionista. E enrijece. enrijece a comunicação. Não conecta, sabe? E hoje, a nova comunicação, ela é baseada numa conexão. Sim. A conexão, ela é a tecnologia hoje da comunicação. Então, é como se a pessoa deixasse de usar uma tecnologia. Ela tá ali usando só telefone fixo, enquanto ela podia ter um celular com uma série de aplicativos, tendo mais leveza, podendo chegar em alguns lugares mais rápido, e o corpo é exatamente isso, né? O que eu faço nada mais é do que trazer para consciência aquilo que já tá ali. É ter a tal da intencionalidade, é estar presente, é saber persuadir, é saber ser intencional naquele momento ali. Então, o que eu trago para as pessoas é essa intencionalidade com as ferramentas, não tem jeito, dá para. E é importante a gente falar sobre uma coisa também. Nosso último podcast aqui, a gente falou sobre gestão ágil. E aí a gente comentou como que as pessoas vão na internet, buscam ferramentas de gestão ágil, aplica sem entender a mentalidade por trás da gestão ágil. Com a comunicação, acredito que acontece a mesma coisa. Por quê? Porque eu já vi vários vídeos seus no Instagram falando sobre alguns movimentos e tal, Sim. né? Inclusive um que agora eu sempre faço é colocar os polegares para fora do bolso. Mas adianta de alguma coisa eu usar essa linguagem não verbal? Eu não entendo se pegando dicas, erros, né? Não é o caminho. São preciso de acompanhamento para entender quem ela é dentro desse contexto, através desse para os movimentos dela e para a linguagem. Vou te falar uma coisa, se as pessoas pegarem dicas e lessem a legenda, já Tava seria bom, né? maravilhoso, entendeu? O problema é esse. Já seria um ponto. As pessoas, elas não querem ler nem a legenda, Não ela lembra. quer olhar o carrossel, ela não quer ler a legenda e ela quer amanhã a comunicação dela tá diferente. Então, até hoje, eu ajusto a minha comunicação, né? São 12 anos estudando linguagem corporal, até hoje. Às vezes eu dou mole. Outro dia, eu começando uma reunião, tava uma reunião anterior super quente, o pessoal da equipe junto, aquela coisa mais intimidade, a gente com energia lá em cima, tal. Eu comecei a reunião com líderes de uma empresa, uma grande empresa. Aí quando apareceu a tela dele, ei, boa tarde. O cara, ei, boa tarde. Aí eu, puta que pariu, mandei mal. Ele tava com a energia lá embaixo e eu vim com a energia lá em cima. Na minha hora eu vi aquilo ali, eu falei, bom, deixa eu me revirar aqui agora Pra procurar uma energia baixa. pra limpar a minha situação. Só que você também não pode do nada. Então, aos poucos ali, eu demorei uns 10 minutos pra conseguir trazer ele pra mim e fazer a autoridade, né? Porque eu não tinha tanta autoridade com ele ainda, ele não me conhecia, e entra eu, aquela energia, e o cara em outra, o engenheiro. E aí é o ponto que eu falo, mas ali o que? Eu tava distraída com outras coisas, eu não tava intencional, né? Eu tinha que ter Não olhado tava primeiro. presente. Exatamente, porque eu tava ocupada com outras coisas. Então até eu tropeço. E o fato é que tem caminho hoje pra você seguir e conseguir você adaptar. O negócio é que as pessoas querem caminho curto. Aí tem bobo pra vender e tem bobo pra comprar. Outro dia eu vi assim, faça minha imersão, mês que vem sua palestra vale 100 mil reais. Pare de ter resultados bobos, medíocres, e faça sua palestra virar 100 mil reais.
A pessoa lê aquilo, você acha que é uma idiota. Ela fala, sou Sim. uma idiota, porque minha palestra é 5, ela é 8, ela é 10, ela é 3, ela é... E as coisas não são 200 simples reais. assim, entendeu? R$ 200. Então, assim, não é assim. Você não vai fazer um curso final de semana, gente. E sua palestra vai valer R$ 100.000. Só que tem gente que acredita nessa história. Sim. E vai fazer. E deixa eu te falar, você vai fazer a imersão, você tem que estar com a autoridade lá em cima, uma máquina de venda pronta para te vender. Você com muito queijo de sucesso, pra você começar a cobrar 15, 20, 30 mil. Com certeza. Entendeu? Então, assim, as pessoas hoje elas querem caminho curto. Elas têm. Hoje tem tanta coisa falsa no Instagram, tanta promessa louca de curso, que muitos Instagrams são derrubados às vezes. Uhum. Derrubar 2, 3 dias, o Instagram derruba, porque é tão maluco o que a pessoa está oferecendo e as pessoas querem esse caminho curto. Não tem esse caminho curto. Qual que é o caminho? Você busca conhecimento, você traz ferramenta, você estuda, você busca, você faz um curso, você faz uma mentoria e tal. O outro é esse estado de presença, é maturidade no processo, é começar a entender o ego ali tentando dominar e você conduzindo aquilo ali para você ter intencionalidade e você buscar autoconhecimento e fazer e trabalhar muito e melhorar muito. Então eu vejo algumas pessoas hoje são até bons palestrantes, mas é uma imaturidade, é uma falta de congruência tão grande Uhum. que, minha filha, você pode botar 500 mil de tráfego por mês, seu Instagram Não não vai vai crescer. Até um tempo atrás cresceu, hoje não vai. Então as pessoas têm que buscar essa verdade, mas muitas vezes está com pressa, né? Eu tive muita pressa também de fazer muita coisa e eu vi quanto mais pressa eu tinha, mais eu patinava. Uhum. Então, não tem caminho curto, Cindy. É fazer, é você buscar, é você ver as oportunidades, é trabalhar, às vezes de graça, né? Para você ser conhecida, para você ter um nome e tal. E trilhando esse caminho, sabe? E é mais louco que a pessoa que vende essa propaganda de 100 mil, a palestra dela não é 100 mil. Mas isso é o que mais tem no mercado digital. É louco. Aprenda a faturar, não sei o quê. A pessoa está faturando só com aquilo. Eu não acho que tem nada demais faturar com um treinamento que te ensina a faturar, desde que a pessoa tenha faturado para além daquilo. Porque senão ela não tem bagagem nenhuma para te trazer. E é isso. O povo querendo coisa rápida, tem gente entregando coisa rápida. Tem. Isso também não é só no digital. Isso, enquanto consultora, eu vejo acontecer. Às vezes eu vou num cliente, faço uma proposta. Ah, mas tem o fulano que tá cobrando metade do preço e ele vai entregar na metade do tempo e eu posso fazer ideia do que ele vai entregar na metade do tempo, porque não tem caminho curto nem na comunicação, nem na gestão da sua empresa, nem no financeiro da sua empresa, nem na organização de processos da sua empresa. Não tem. Você precisa construir um caminho. É construção, e fazer, sabe? Mas é tudo caminhando junto também. Não adianta tem gente que quer trabalhar com desenvolvimento humano, quer trabalhar com RH, quer ajudar a falar de cultura dentro de empresa e etc. E às vezes, do lado dela, ela não ajuda quem ela pode, ela, Aham. entendeu? Não é congruente com aquilo que ela entrega. Aham. Então, eu já tive muitas decepções, assim, de ter acesso a grandes players, por exemplo. De você chegar e o cara não olhar na tua cara, você vê ali um tratar diferente, você fala assim, cara, como assim? Trabalha com pessoas, mas não gosta de pessoas, né? Uhum. Até que ponto isso... Mas eu acredito muito, esse movimento da verdade, ele já tá acontecendo e cada vez mais vai acontecer. E os líderes precisam buscar, então, essa coisa do autoconhecimento, né, de se conectar com coisas superiores além do lucro. Por isso, hoje a Propósito também tem essa proposta de valor, que é trabalhar com pessoas que estão querendo impacto, cara. Eu não quero só lucro, eu quero lucro também. A gente tem um podcast só falando sobre isso. A gente quer dinheiro, sim, mas a gente quer algo além do dinheiro, que é esse impacto com os nossos colaboradores, né? Se eu não tenho impacto nem com o meu colaborador, cara, se nem meu colaborador sai daqui feliz, que eu tô entregando pro mundo? Não tá valendo de nada. E aí eu tava lendo Um Novo Mundo e você comentou sobre que foi o melhor eu amo livro que esse você livro. leu, então a gente pode trazer alguns elementos disso em relação à questão de pessoas, né? Eu comecei a ler esse livro porque eu li Os 4 Compromissos. Não sei se você já leu, Sim, que é um livro sim, pequenininho. pequenininho. E esse livro, Os 4 Compromissos, ele resume bem essa questão de inteligência relacional, né? Se você for parar para pensar, os 4 compromissos, que são sempre dê o melhor de si, seja impecável com a sua palavra, não tire conclusões e... Qual que é o outro que eu anotei aqui? Nossa, eu não lembro. Não leve nada pro lado pessoal.
Se você Sim. usa esses 4 compromissos, você tem inteligência relacional. A pessoa, ela pode até estar num dia ruim, te agredir, mas você não vai levar nada pro lado pessoal. Você não vai falar mal da pessoa, porque você vai ser impecável com a sua palavra. Então, esse é um livro que, enquanto líder, me ajudou a virar uma chave, e não só líder da minha empresa, mas também líder da empresa dos outros, quando eu tô lá fazendo consultoria, me ajudou a virar uma chave em relação a essa questão dos Sim, relacionamentos, sabe? sim. Eu falo pra você que esse termo veio muito aleatório. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, eu já estudava inteligência emocional e tal. Eu nunca tinha ouvido falar de inteligência relacional. Aí eu passei por uma situação muito aleatória que eu vi aquele dia que eu tinha muita inteligência. E eu cheguei no carro, depois de passar por tudo, eu olhei pra pessoa que tava comigo e eu falei assim, cara, eu tenho muita inteligência relacional. Eu sou muito boa pra me relacionar, essas técnicas são muito boas e tal. E aí que vem o nome inteligência relacional, é isso, que eu coloco como 3 pilares. Cíntia, primeiro, comunicação assertiva. Você saber se comunicar com a tomada de consciência de que você é responsável pela sua comunicação. Quando o outro não te entende, a responsabilidade é sua. E para isso, você tem que saber persuadir, você tem que ter carisma, você tem que ter conexão, você tem que ter uma série de coisas que a grande charada tá no não verbal. Uhum. E o que eu escuto hoje falar sobre mim muita gente ensina sobre comunicação, mas o que a Carol faz é diferente, porque é exatamente essa linguagem corporal que me atiçou lá atrás. E no meio do caminho eu descobri que isso era o segredo da conexão, sabe? Aham. Que bom que eu, que eu persisti ali. O segundo é você saber quem está à sua frente. É você ficar mais esperto. Que era uma dor minha, né? A minha dor era essa, eu me senti enganada pelas pessoas. E um dia eu entendi que eu não precisava mudar a minha essência, eu precisava ter recurso, porque é o que acontece com as pessoas hoje. As pessoas, elas começam a se defender da vida de forma violenta e não estratégica. Sim. Saber quem está à sua frente é uma forma de você se defender de forma estratégica, falar, uau, eu tô aqui, o que que eu faço? Qual o movimento que eu tenho? Olha o que esse cara tá fazendo na hora que eu tô falando isso. Esse aqui me desprezou, essa aqui tá com medo. O cliente, eu falei o preço, demonstrou tristeza. Aham. Então ele não tem essa grana, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. É ser mais esperto, ser mais inteligente. Mas eu tinha uma crença, né? A gente adora falar de crença, muito grande, que ser esperto era uma coisa ruim. Então eu meio que ensinava a inteligência relacional de uma forma, tipo assim, não, é só pra você, assim, ter mais recursos e tal. É pra ficar mais esperto mesmo. Aham. Então, e como que eu quebrei essa crença? Um dia que eu ouvi um mentor meu falando, os filhos da luz também podem ser espertos. E esse é o fato, os filhos da luz também podem ser espertos. Nós que somos trabalhadores de Jesus, nós que temos propósito, nós que temos missão, a gente quer sim o lucro, a gente quer o lucro. Mas a gente tem um propósito ali muito grande, né? E nós, filhos da luz, nós também podemos ser Para espertos. alcançar esse propósito, a gente precisa ser esperto. Não Exatamente. pode, a gente precisa. É aquela coisa que a gente estava conversando aqui antes, você vê, eu tive uma postura numa parceria extremamente rígida, falei assim, pô, Carol bate pau na mesa assim mesmo, porque se eu não fizesse isso, eu tava até hoje assim, ai, mas aqui, eu vou tentar então lá em São Paulo. Não, Aham. chegar a bater, sabe? Tipo assim, o meu pai não ia vir me defender, entendeu? Eu não tinha quem fizesse isso. Então, a gente tem que aprender a ser esperto, mas de uma forma estratégica e não violenta. O que as pessoas fazem hoje é criar muros. Eu acho que todo mundo é filha da mãe, ninguém presta, eu só penso em mim. E aí começa um movimento muito contramão, às vezes, da missão dela, da essência dela, e aí que a pessoa se perde. Aí começa, remédio Aham. psiquiátrico, distrai aqui, e a roupa, compra, e beija, 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 e trai. E começa a tampar aquele vazio de alguma forma, sendo que a parada tava ali, na cara dela, tá aqui dentro da gente. Então, só que essa questão do saber quem está à sua frente, ela é até uma forma que bate com os 4 compromissos, que é, por exemplo, é impessoal, muitas vezes, não é com você. Sim. Às vezes é impessoal. Eu falo que saber ler as microexpressões, muitas vezes faz você se tornar uma pessoa melhor, ser um humano melhor. A tristeza, por exemplo, essa emoção, ela é um pedido de ajuda. A pessoa está pedindo ajuda, o seu colega de trabalho está do seu lado, o seu irmão está do seu lado, seu filho tá ali na tristeza, que vem como uma ação de me ajude, e ninguém tá olhando para isso. Ninguém tá percebendo, ninguém tá vendo esses movimentos. Ou você saber exatamente o que tá acontecendo ali. Eu me lembro, aqui em Juiz de Fora, uma vez, eu fui tirar foto numa loja de móveis,
E eu fui tratada com tanta grosseria, mas tanta que eu ia ligar pro dono, mas eu não tive tempo depois. Bom é isso, menino. Quando a gente trabalha muito, a gente não tem tem tempo pra tempo. falar dos outros, pra arrumar confusão, pra fazer fofoca. Não tem tempo, não dá mais. Aí, eu lembro que eu fui muito maltratada nessa loja. Isso faz pouco tempo, tá? Isso tem uns 2 anos. Ou nem isso, 1 ano e meio mais ou menos. Fui muito maltratada e tal. Só que na hora eu vi a gerente, ela nem sabia quem eu era, tal. Eu tava ali pra tirar uma foto. Toda hora que eu vi a cara da gerente, o que ela tava fazendo comigo, eu tinha todos os motivos ali pra acabar com ela. Eu podia fazer ela perder o emprego. Nossa, eu podia, com as técnicas, né? Que a gente tem hoje, poder. Eu conseguiria fazer ela sentar no chão e chorar, 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 chorar. E talvez a Carol antiga faria isso. Aham. Né? E Deus só foi me dando mais degrau para eu subir quando eu fui perdendo também essa coisa, tipo assim, mas eu sou isso, eu sou Aham. aquilo, eu sou amiga de fulano e de ciclano. Eram bem coisas minhas do passado. Mas enfim, naquele dia, sabe por que que eu não ataquei ela? Eu só baixei a cabeça e falei assim, não, tá tudo bem, estamos indo embora. Porque eu vi que ela tava morrendo de medo. Por trás de toda a agressividade tinha muito medo. Ela estava ali há pouco tempo, eram poucos dias que ela estava de casa, ela não sabia como reagir, o que fazer, a situação toda. Então eu não ataquei ela pelo simples fato de saber que é uma mulher que estava ali com um filho em casa pequeno, dava para ver que tinha filho pequeno em casa, cheia de problemas, cheia de insegurança, com a equipe olhando para ela. Olha a situação dessa mulher. Aí eu vou gravar vídeo de sororidade na internet. Tendo atacado. Vamos, mulheres lindas, se comunicar melhor, uhul! Aí eu faço isso com uma mulher na loja, não posso fazer isso, entendeu? E aí, quando você vai tornando essa congruência, aí você vai crescendo. Aí você vai, com acho que o universo vai abrindo a torneirinha e fala, agora ela tem condição de receber Aham. mais, vai, pode. E eu vejo mesmo que, por exemplo, os desafios que eu lido hoje, eu não tinha a mínima condição de lidar há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, há 8 anos atrás, mesmo querendo muito aquele sucesso, eu não tinha a mínima condição de lidar com aquilo. Mas o que que acontece? O medo dela me fez gerar empatia. Atacando todo mundo. Aham. E atacava todo mundo mesmo, arrogância, soberba, achar que eu era melhor do que os outros. Então, a inteligência relacional, ela tá, né, na hora que eu apresento lá no palco, se comunique bem, saiba quem está à sua frente e trabalhe autoconhecimento, são os 3 pilares. Mas ela tá nesse novo ser, nessa nova terra que tá se emergindo, que tá esse tumulto, né, tá sendo chacoalhada assim, mas o caos ele serve para justamente, né, vir a paz. Então, eu acredito que essa nova forma de se relacionar, ela está se emergindo. E vai fazer o vendedor vender mais, lógico. Faz o líder liderar melhor, faz muitas coisas boas acontecendo. Mas mais do que isso, faz nós sermos seres humanos, né? Então, hoje eu não tenho mais que ler. Hoje é muito automático, assim. Eu vou passando, parece até que meu inconsciente vai avisando. E eu percebo que eu voltei a observar a vida humana, sabe? Aham. E eu sou isso o tempo todo. Se eu entrar ali no elevador e eu encontrar com uma pessoa ali, se eu ver, por exemplo, um segurança por causa da postura, eu vou falar, cara, faz isso com as suas mãos, que isso vai te ajudar, não sei o quê. Então, eu vibro isso o tempo todo. Sim. Se eu vejo uma pessoa triste, eu realmente vou parar e vou falar assim, mas o que que tá acontecendo? Como é que eu tenho 30 segundos, mas em 30 segundos eu vou tentar fazer alguma coisa ali Aham. para tornar o dia daquela pessoa melhor. E é isso, é por isso que vale a pena. É por isso que vale a pena deixar meu filho e viajar e se virar, os feedbacks que a gente recebe. Nossa, Carol, eu não conseguia falar e hoje eu falo, eu não conseguia liderar e hoje eu lidero. Eu tinha medo do palco e hoje eu compartilho. Isso não tem preço, Cíntia. Perfeito. Não tem preço. Eu preciso te perguntar uma coisa que é uma curiosidade, né? Porque assim, nós estamos falando com uma mulher de múltiplas potencialidades. E aí tem uma perita em frente a mim. Como a gente faz para identificar mentiras num processo de recrutamento? Tem Adoro essa pergunta. De RH. Nós temos que ter essa pergunta, né, não? Lógico. Você sabe que quando eu comecei a trabalhar com isso, eu achava que ia mais me contratar o RH, e não é, assim. Coincidentemente, amanhã eu dou um treinamento para uma empresa de RH, mas é uma empresária que é do RH, que também pensa diferente, e muitas vezes as pessoas não ligam. Peraí, olha, dá para no RH. E era a minha dor, né?
Eu tinha muita dificuldade exatamente nos processos de RH, que era onde eu estava atuando mais, e o MBA não me deu recurso para isso. Me falou como é que eu faço processo de seleção. Isso tinha no Google, inclusive. Mas pelo menos deu o certificado do MBA. Mas foi exatamente por errar. Administração de conflito e processo de seleção. Foram duas coisas que assim, eu falei, cara, eu preciso saber como funciona um ser humano. E aí que eu descobri essa questão do corpo fala. Bom, a mentira ela é um processo cognitivo muito forte. Quando a pessoa mente, 3 partes do cérebro funcionando muito acelerado, enquanto a verdade, por exemplo, você usa só uma parte do cérebro. O que acontece? O instinto de sobrevivência é acionado, você tem ali tensão, adrenalina. Vão acontecer várias reações no seu corpo por conta dessa alteração. Então, é por isso que a gente fala que o corpo fala. Então, aconteceu uma determinada situação aqui, já existem ações pré-coordenadas de muita coisa que vai acontecer no seu corpo, inclusive reações eletroquímicas mesmo no cérebro que envia pela corrente sanguínea o que está acontecendo na sua mente, e com isso você tem sinais não verbais, a ramificação da musculatura facial e etc. Então, não existe o sinal da mentira, infelizmente, não é Pinóquio, né? Senão o meu trabalho nem ia servir. Mentir, crescer, podia ser assim. Apesar de que eu acredito que é verdade, uma hora ela vai ser a nossa forma de se relacionar, né? Vai demorar uns 1.500 anos aí, mas uma hora a humanidade não vai haver mais mentiras. E a mentira hoje nada mais é do que um processo de comunicação social, né? A gente não tá pronto. Imagina todo mundo falando a verdade, Cindy. Ai, que delícia. Que loucura que ia ser, né? A gente não tá pronto pra isso. A gente não tá pronto para isso. Então, o que acontece? O que você tem que observar, já que a gente não tem um sinal? A gente tem vários sinais e tem uma regra muito clara, que você precisa de pelo menos 3 sinais ali, 3 sinais em diferentes partes, né, do seu corpo para você falar, opa, peraí, que ali tem alguma coisa, eu preciso perguntar mais sobre essa situação, ele ficou muito desconfortável e etc. Então, é você saber que não tem um gesto, são 3. A outra coisa super importante é a questão do contexto. O contexto, ele impacta muito na sua comunicação. Então, por exemplo, um candidato de entrevista, ou uma pessoa que está indo na delegacia depor, o contexto já faz ela ficar desconfortável. Ela vai fazer gesto pacificador, ela vai ter resposta evasiva, ela vai ficar nervosa porque o contexto impacta ali. Então, isso o profissional tem que observar. Mas o que vai trazer essa ligação à mentira? É você olhar a alteração brusca que a pessoa tem, por exemplo, de comportamento. Vamos supor, o candidato ele já chegou fazendo um gesto pacificador o tempo todo. Então, você não pode nem contar esse sinal. Porque o contexto está fazendo isso com ele. Agora não, um candidato chegou, tá tranquilo, tal, normal, entrou num determinado assunto, ele começa a fazer gesto pacificador, ele começa a piscar mais do que o normal. Quando você tem uma alteração do comportamento da pessoa, já viu, ela começa a balançar mais, ou o intercostal aqui começa a mexer, ou ela começa a desviar muito o olhar, apesar de que o mentiroso, quando ele quer te enganar, ele mantém contato ocular fixo com você. Porque uma das coisas que o cérebro quer é a resposta se eu tô conseguindo te enganar ou não. Então ele mantém um contato ocular aqui, ó, ele fica aqui, não desvia de jeito nenhum, nem pisca, ele tá aqui com você. Mas pode ser uma pessoa, por exemplo, que ela conversou com você o tempo todo olhando nos seus olhos. Aí chegou num determinado assunto, ela começa muito a fugir. Ou ela não tá gesticulando nada e ela começa a gesticular demais. Ou ela tá gesticulando muito e do nada ela para de gesticular. Ou naquele momento, naquela pergunta, você tem um afastamento corporal, como eu tô tendo aqui. Isso são sinais, é uma das principais alterações que a gente tem na mentira e que o profissional que está ali de recursos humanos, ele consegue observar, mas a esposa também consegue observar isso num casamento, o líder também consegue perceber isso na hora de uma conversa. Então, beleza. É só alteração? Não, você tem vários sinais, né? A gente tem, por exemplo, as expressões faciais. O medo, muitas vezes, está associado à mentira. Só que o medo, quando uma pessoa quer esconder algo de você, ela não vai virar pra você e fazer assim, ó. Não, Cíntia, tá tudo bem. Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer o que o Paul Ekman nos mostrou, que é a microexpressão do medo. Ele vai vir aqui, ó. Não, tá tudo bem, eu não sei o que aconteceu, não. Veio muito rápido. Se você começa a observar, você começa a pegar ali. Você não precisa ser um cientista da mentira, não. O problema é que muitas vezes a gente vê e não observa. A diferença é clara. É você começar a observar. É presença. É tal do estado de presença. Olha só, persuasão. As pessoas criam uma fantasia como persuasão fosse um negócio assim muito difícil de fazer e tal. Mas a persuasão, ele é o óbvio ignorado pela maioria. As pessoas não observam. Se ela começar a observar, ela vai começar a persuadir muito mais. Sim.
Então, a mesma questão é da mentira, ela começar a observar. Por exemplo, o candidato está conversando com você normalmente. Aí você entra em um determinado assunto, ele começa a piscar mais do que o normal. Ou lubrificar, por exemplo, os lábios. Já viu a pessoa começa muito a lubrificar os lábios. O que é isso? É do canal da psicofisiologia. Pressão arterial se alterou. Há várias alterações aqui, seca a boca, seca o estômago. Aí você tem uma resposta de piscar mais do que o normal e lubrificar os lábios. Aí tem gente que tem a piscadinha, já viu? A pessoa vai dar uma piscadinha, não, uma coçadinha. A pessoa dá uma sim. coçadinha assim na face, qualquer lugar da face. Pressão arterial subiu, corrente sanguínea começou a correr mais rápido e com isso coça. Só de você ver essa imagem assim, você lembra da pessoa, né? A pessoa vai falar, não sei o que é isso não. Por exemplo, mão no pescoço, ó. Eu tô aqui, você pergunta uma coisa pro seu colaborador, ele começa a vir aqui pro candidato. Você pergunta pra ele, mas por que você saiu do seu último emprego? Não. O que aconteceu lá, na verdade, foi o seguinte, ó, eu pisquei mais do que o normal, eu fui com a mão no pescoço, eu quebrei contato ocular, eu gaguejei, eu fiz vários sinais aqui que se você observa e junta tudo, opa, é um Tem sinal. alguma coisa aí. Exatamente. Eu falo, onde tem fumaça, posso saber que tem fogo. Quando a gente vai para uma perícia mesmo, trabalhar dentro de um parecer técnico, o que a gente faz? A gente tem isso daí protocolado. Tudo isso aí é código, entende? Então a gente vai para codificação desses sinais não verbais. A microexpressão é um canal que a gente analisa. O outro canal é a linguagem corporal, esses sinais não verbais de pescoço, corpo para frente, trás, ombro, isso aqui, ó, Schwog chama. Pode acontecer de forma bilateral ou unilateral. A pessoa não tem certeza do que ela está dizendo. Então ela vai falar. É só você ver quando você vai mentir. Você vai ver seu ombro agora, tu subir, você vai falar, puta que pariu, subiu. Será que a pessoa sabe de linguagem corporal ou não? Esse movimento. E aí, olha que interessante. Se você, por exemplo, falar aí, não sei, e deixar seus ombros quietos, você vai sentir um desconforto aqui no meio, que é a tal da incongruência. Eu tô falando uma coisa e o meu corpo tá dizendo outra. Porque quando eu elevo, quer dizer que eu não tenho certeza do que eu tô dizendo. Então a pessoa fala uma coisa, ela eleva o ombro, ao mesmo tempo toca aqui. Isso é um canal da linguagem corporal. Só que não é só microexpressão de linguagem corporal, não. Os cientistas foram mais, né? Não é mentira, não é olhar para a direita, tá mentindo, pelo amor de Deus, isso não existe. O que acontece? A gente analisa linguagem corporal, microexpressão, outro, psicofisiologia, foram esses aqui, ó. Fluxo de piscada que se altera, lubrificação dos lábios, o intercostal, a pessoa às vezes muda de cor, tem várias coisas ali que a gente consegue observar. A outra coisa é a voz do mentiroso altera assim, bruscamente, e a gente também consegue pegar. A outra coisa é o conteúdo verbalizado. A forma como a pessoa está falando mesmo, tem algumas coisinhas ali na fala dela, como o ato falho, né, que é um ato freudiano, enfim, tem vários sinaizinhos que a gente consegue observar. E também o estilo de interação, a forma como a pessoa está interagindo com você, a gente também consegue captar sinais. Então, a gente busca 3 sinaizinhos nesses canais todos de comunicação em um determinado segundo. Se a gente observa aquilo dali, a gente pode sim afirmar que aquela pessoa está num processo de incongruência. Isso é muito bacana. Isso é muito Sensacional. legal. É Sensacional. muito bom. Carol, você é uma biblioteca, enciclopédia ambulante. Eu poderia passar mais uma tarde aqui conversando com você, mas É infelizmente muito eu não bom. posso. Então, assim, para a gente ir encaminhando para o final, nesse bloco final eu deixo aberto para você fazer indicação de livro, de material, para fazer o jabá da sua mentoria, da sua consultoria, do Sim. seu Instagram. Então, fica à vontade aí para divulgar. Hora o que você... do merchan. Do É a hora merchan. Que tem merchan. A hora do vender. Hoje a gente está no Instagram, estamos no TikTok também, né? A gente tem que estar em todas as plataformas aí para atingir todo mundo. E tem conteúdo lá diariamente, falando de comunicação, inteligência relacional, leitura do outro, a própria comunicação e etc. Para quem quer um trabalho mais profundo, a gente tem a mentoria, né, que acontece individual, onde eu acompanho a pessoa ali nesse processo, não só da própria comunicação, mas inclusive posicionamento nas redes sociais. Então, tem muitos mentorados que chegaram, tinha 300 seguidores, hoje tem 20 mil seguidores, tinha 6 mil, hoje tem 120, porque não só a comunicação, mas a questão do posicionamento estratégico foi algo que eu aprendi muito nos últimos anos, então eu consigo dar esse direcionamento pro meu mentorado e deixar esse cara preparado para qualquer contexto que envolva comunicação, seja gravação de podcast, seja ele numa presença de palco, que é algo que eu ensino também na mentoria, seja persuasão na negociação,
gravação de vídeo, então a gente prepara essa pessoa. Tem a minha imersão, né, os Escola da Comunicação, que são 2 dias comigo em São Paulo, 17 e 18 de maio. Vai ter uma turma em Juiz de Fora, provavelmente junho ou julho. Ai, que A gente vai fazer delícia. uma turma em Juiz de Fora. Queremos. Sim. Dia 1º de abril tem live comigo, pra quem gosta desse assunto de mentiras. 1º de abril, em homenagem ao Dia das Mentiras, vai ter uma super live comigo, onde eu vou falar muita coisa, ensinar muita coisa sobre mentira. Então fica o convite também pra galera aí. Beleza. E o Instagram e o TikTok é @carolportilho. Carol Portilho Oficial. Tem E algum YouTube livro? também. YouTube YouTube tá também. lá. Tem algum livro que você queira indicar, que foi importante aí para o seu início? Deixa eu falar uma coisa pra você. Tem muita coisa boa aí, né? O negócio é saber o que você vai estudar, mas de linguagem corporal, eu gosto muito do João Navarro, que o Todo Corpo Fala, é um livro muito, muito interessante. Além disso, tem um Corpo Fala da Mônica, uma austríaca que vem ilustrado e é um livro fantástico. Mas quando eu falo de persuasão, manual do FBI, ele é clássico, é muito bom. E sobre microexpressões, que é um assunto muito sério, que hoje você pode usar nas suas redes sociais, você pode usar na sua negociação, que é a linguagem das emoções de Paul Ekman. Então, assim, se a pessoa ler, esse é maravilhoso. Se a pessoa ler esses livros aí, pode ter certeza que o mundo dela, ela começa a funcionar de uma outra forma. Vai se abrir, né? O Vai. universo dela. Bom, então, muito obrigada pela participação, Carol. A gente estava expectativando esse encontro, finalmente aconteceu. Acho que foi bem bacana esse bate-papo aqui. Tanto eu aprendi, tenho certeza que todo mundo que está assistindo também aprendeu muito. Muito obrigada a você que assistiu, esteve aqui com a gente até o final. O Instagram da Propósitum é @propositum com UM, aceleradora, e o meu pessoal é eu, Cíntia Antunes, tanto no meu quanto no da Propósitum. A gente está sempre postando insights e dicas valiosas para o crescimento do seu negócio nas 4 alavancas: gestão, finanças, pessoas e comercial, growth, de uma maneira geral. Muito obrigada, a gente se vê aqui no próximo episódio. Carry the hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off when I fall down.